Olá, investidor! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer as projeções dos dividendos dos analistas para os próximos anos dessas três geradoras de energia elétrica, a Auren Energia, a AES Brasil e a Engie Brasil, ok? Bom, começando pela Auren Energia, cujas ações são as Aure 3. Essa empresa, ela foi criada há pouco tempo, mais precisamente aqui em 2022, se originando da CESP, Companhia Energética de São Paulo. Portanto, nós não temos um histórico tão longo de dividendos dessa companhia. Mas em 2023 ela acabou pagando bem poucos dividendos e em 2023 ela pagou dividendos bem maiores até agora. Mas, porém, entretanto, minha função, uma das minhas funções aqui é avisar que esses dividendos aqui, eles não são sustentáveis, pelo menos por enquanto, com essa empresa. Essa distribuição veio de um fator não recorrente, que é um dinheiro extra que ela recebeu, que não veio necessariamente da operação dela. E ela acabou repassando para os acionistas esse recebimento desse caixa, ok? Portanto, no curto prazo ela está com dividend yield alto, mas já no curto médio prazo esse dividend yield tende a cair. E caso você não saiba o que é o dividend yield, é o total de dividendos que a empresa distribuiu nos últimos 12 meses em relação à cotação que as suas ações estão, ok? Ou seja, a base do cálculo é pegar os dividendos, a soma dos dividendos dos últimos 12 meses e dividir pela cotação da ação, ok? Bom, e qual que foi o resultado dessa distribuição de dividendos dela? A distribuição de 2022 gerou um yield de cerca de 0,7%. Ou seja, em relação à cotação que as suas ações estavam, ela distribuiu 0,7% em dividendos em 2022. E nesse ano até agora, 10,9%. E as projeções dos analistas são que para 2023 ela vai acabar por volta de 10,78%, em 2024 6,92% e 2025 5,75%. Como eu disse, os próprios analistas já estão projetando uma queda nos dividendos nesses próximos anos, até porque a empresa ela está passando por uma situação delicada com alto endividamento e necessidade de altos investimentos já no curto prazo. Inclusive é uma situação bem parecida com a que a Taesa vem passando nos últimos tempos, ok? Então é um ponto de atenção aí na Auren Energia. Ela tende a ter uma queda nos seus dividendos nos próximos anos, pelo menos é isso que o mercado está precificando, ok? Começando agora também pela AES Brasil, as AESB3. O que acontece? Eu trouxe dois gráficos aqui, sendo que o gráfico de baixo, que tem duas barras só, é desde quando a empresa mudou o ticker de TIET11 para AESB3, e o gráfico de cima é o com o histórico mais longo, que é com o ticker antigo, que é quando essa empresa se chamava AESTET, ok? Como nós podemos ver, desde 2016 ela distribuiu sim dividendos em todos os anos, mas depois que ela mudou o seu nome, mudou o ticker, ela começou a distribuir bem menos dividendos. Na verdade, isso não tem relação com a mudança do ticker em si, e sim porque 2021, principalmente, e 2022, ela acabou passando por uma situação bem delicada também, que acabou afetando muito as suas hidrelétricas, que é uma das principais formas de geração de energia elétrica por parte dessa empresa. Então ela sofreu muito nessa crise hídrica desses últimos anos ali, e ao mesmo tempo ela entrou num ciclo de investimentos muito pesado para poder diversificar esse portfólio dela com energia solar e energia eólica. Hoje em dia, de fato, ela já está começando a entregar os resultados desses investimentos, mas no curtíssimo prazo, ou seja, para esse
esse ano e talvez para o ano que vem, eu não tenho muita expectativa de altos dividendos por parte dessa empresa, apesar dela ter de fato um histórico que sim mostra que historicamente ela foi uma boa pagadora de dividendos, ok? Como nós podemos ver, essa distribuição de dividendos, ela gerou uma média de dividend yield no passado razoavelmente alta e agora no passado recente foi bem baixa. Como eu disse, 2021 e 2022 ela já havia mudado para a ASB3 e ela pagou 2% em 2021 e 1,1% em 2022. Portanto, devido tanto à crise como ao ciclo de investimentos dela, ela acabou cortando bastante dos dividendos que ela estava distribuindo. Enquanto que de 2016 até 2020, principalmente ali, numa média, ela pagou 7% de dividend yield, o que foi uma média incrível, uma média espetacular para uma empresa pagadora de dividendos, no qual ela consegue chamar a atenção dos investidores, ok? Bom, mas agora qual que é a expectativa futura dos analistas para essa empresa? Basicamente, eles estão projetando que 2023 vai acabar em 2,1% mesmo, nesse patamar. 2024 vai dar uma melhoradinha já, com alguns projetos, alguns investimentos dela sendo entregues e com isso ela começando a aumentar o fluxo de dividendos, mas ainda assim não são dividendos muito relevantes, na casa de 4,8%, e a partir de 2025 aí sim começa a vir dividendos mais relevantes na casa de 7%. E se eu fosse continuar com essa projeção aqui para os próximos anos, aí sim eu acreditaria que a partir de 2026 o dividend yield poderia chegar na casa dos 10%. Então, para quem tem paciência de esperar, o futuro é promissor sim. Sem falar que o maior investidor focado em dividendos aqui do Brasil investe também nessa empresa, né? O Luiz Barsi. Então ele acaba chamando muita atenção do mercado e muitos investidores acabam investindo nessa empresa por causa do Barsi. E finalmente a Engie Brasil. Como nós podemos ver, o histórico da Engie é o histórico mais impecável possível entre as geradoras da nossa bolsa. Entre altos e baixos, nós podemos ver que a Engie sempre pagou dividendos, pelo menos desde 2008, que foi esse gráfico aqui que eu puxei lá de dentro do Status Invest, e também numa média teve uma tendência de alta esses dividendos aí com o passar do tempo. É claro que nós podemos ver que eles não são tão lineares assim o crescimento, porque durante essa trajetória aqui a empresa mudou o payout dela, que é o quanto dos lucros dela que ela estava distribuindo para os acionistas. Então, por trás, no projeto dela, os lucros estavam crescendo, mas nem sempre ela estava distribuindo tudo para os acionistas. Às vezes uma parte ela estava reinvestindo no próprio negócio e daí os dividendos caíam, o que é perfeitamente normal para uma empresa com mais flexibilidade e alta qualidade de gestão como a Engie, ok? E aqui no Status Invest ele acaba puxando o histórico de dividend yield só a partir de 2016, mas nós já conseguimos ter uma noção de como que foi essa remuneração dos acionistas nesses anos. Numa média, pagou 6,8%, o que na minha opinião é uma média de dividend yield bem atrativa, bem chamativa, muito interessante, ok? E a projeção dos analistas é otimista, é de crescimento nos dividendos pagos nos próximos anos, e isso provavelmente vem de uma provável aumento nos lucros dessa empresa, ok?
no qual eles estão precificando 7,5% de dividend yield para 2023, 8,7% para 2024 e 9,9% para 2025. É claro que isso aqui vai mudar de acordo com os preços que a empresa estiver, ok? Se ela cair mais, essa projeção aqui tende a aumentar, enquanto que se as ações da empresa se valorizarem muito, essa projeção aqui tende a cair, já que não depende apenas dos dividendos, e sim do preço da ação para podermos calcular o dividend yield, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos toda semana, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!